Fala, galera, bem-vindos aqui ao Alicerces da História. Prova da UERJ chegando no próximo dia 4 de junho. Você vai fazer o primeiro exame de qualificação. E se você está aqui e você quer se preparar um pouquinho mais para essa prova, eu já passei várias dicas, tem uma playlist especial explicando como funciona o vestibular, como se preparar para esse primeiro exame de qualificação. E eu preferi agora, numa série de vídeos mais curtos, deixar você cada vez mais acostumado com essa prova. A gente vai revisar alguns temas que caem com frequência. Tem uma playlist total para a UERJ, como eu falei. Eu vou colocar dentro dali também dessa playlist os vídeos das efemérides, que são os aniversários redondos que a UERJ adora. Então, se você vai fazer a prova da UERJ, você veio ao canal certo, tanto para o exame de qualificação quanto para o exame discursivo lá na frente. A gente fala sobre isso. Então, em vídeos curtos, a gente vai fazer três questões que já caíram na UERJ. Então, a ideia é que eu possa postar esses vídeos com mais frequência até a sua prova. Além disso, a partir da semana que vem, a gente vai fazer nessa reta final, essa semana final, só pensando na UERJ, aqui no canal, a gente vai fazer lives com convidados. Quero uma live de português, uma live com a professora de português e literatura, uma live com geografia, lives que podem deixar você mais preparado para essa prova, como eu falei. Você tem um lugar especial aqui, assim como a UERJ. Se inscreve no canal se você não for inscrito, te peço aí essa ajuda, vai ajudar bastante aqui na produção de conteúdo. Então vamos nessa. Primeira questão, esse vestibular que a gente vai fazer é o de 2018, tá? Em 2000 a prova foi aplicada em 2017. Vamos lá. O programa Fome Zero, em seu primeiro ano, 2003, quase dobrou a meta. Opa, voltou. Quase dobrou a meta, atendendo 1,9 milhão de famílias. O programa Bolsa Família, que também integra o Fome Zero, foi classificado pelo jornal americano The New York Times como o maior programa do mundo de transferência de renda. Esse programa atendeu cerca de 3,6 milhões de pessoas com uma bolsa de R$ 72,81 em média por mês. A distribuição de cestas básicas chegou a mais de 250 mil famílias, levando comida para cerca de 1,3 milhão de pessoas. Já as compras da agricultura familiar, além de garantirem a produção e a comercialização dos produtos, estão ampliando a renda de cerca de 6,4 mil famílias, beneficiando mais de 32 mil pessoas. Além disso, mais de 290 mil famílias estão incluídas nos programas de distribuição emergencial de água ou programa de cisternas. Professor, o que foi o Fome Zero? O Fome Zero foi um programa lançado em 2003, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que promove ali uma série de ações que estão pontuadas aí nesse texto, que é do Correio do Brasil e que é de 2004. Então, já no primeiro ano de ação do Fome Zero, a gente pode ver que ele foi muito importante. O Fome Zero é uma proposta, uma plataforma de governo que o Lula põe na sua campanha eleitoral em 2002, e quando ele chega ao poder em 2003, ele pota e amplia isso. Então, é uma pergunta bem específica. A gente quer falar sobre o início do século XXI no Brasil. O nosso contexto é de grandes problemas estruturais, de grandes problemas de industrialização. O Brasil passava por um processo de desindustrialização cada vez mais forte, de perda de emprego para esses trabalhadores, de aumento da fome. Por quê? Por que na virada da década de 1990 para o século XXI começa em 2001, o governo do FHC ali? O FHC fez um governo muito encaixado na parte econômica no seu primeiro mandato. Ele foi reeleito, porque em 97 foi criada a emenda que permitiu a reeleição, e quando ele consegue essa nova eleição, ele pega um cenário internacional um pouco ruim, um cenário internacional não tão bom, a gente vive a famosa crise do Plano Real. E ele que consolidou o real vai ter que enfrentar uma crise. E essa crise ela vai afetar várias instâncias. Apesar da distribuição de renda com o Plano Real ter sido muito interessante, ela não conseguiu ser efetiva de fato. Porque a gente logo caminha para uma inflação, a gente caminha para uma dívida também e para uma perda constante de empregos, porque a competitividade da nossa indústria, do nosso mercado, ficou menor com a entrada maciça de produtos estrangeiros. Vamos lá, o programa Fome Zero integrou, e aí o Lula vem com uma outra perspectiva, um aporte maior do Estado e como plataforma de governo a redução da fome no Brasil, o fim da miséria, né? A fome ela está ligada fortemente à miséria, à pobreza, ela não é propriamente uma miséria, existem os casos de extrema pobreza, então é bem importante que se fale, o Brasil ainda é um país pobre, mas combate à extrema pobreza foi muito efetivo de 2003 para frente. Ele integrou ações governamentais destinadas à melhoria de condições de vida de segmentos específicos da sociedade brasileira. Que segmentos específicos são esses? Os mais pobres.
Um dos principais resultados desse programa a médio prazo, então ele não está falando de curto prazo nem longo prazo, a médio prazo, o que a gente já pode ver que deu certo nesse programa? A. Redução da mortalidade infantil. B. Erradicação do desemprego rural. Erradicou o desemprego rural, acabou com o desemprego rural, forte. C. Estabilização da migração populacional. Então quer dizer que, graças ao programa Fome Zero, você tem uma estabilização. A migração populacional ela não acontece mais como acontecia. Será? D. Redistribuição do operariado qualificado. Né? O operariado qualificado está redistribuído, está saindo das zonas onde ele era a maioria ali em ocupação. Complexo também pensar nisso. Gente, o impacto mais decisivo do programa Fome Zero, o programa que vai criar o Bolsa Família, o programa que vai atender crianças, inclusive, com a obrigatoriedade de estarem na escola, de vacinação, a ideia importantíssima das cisternas para que se chegue água nas regiões onde há períodos de seca. É claro que esse impacto vai ser muito forte na redução da mortalidade infantil. Quer julgar se um país está ou não em desenvolvimento, veja o quanto ele tem um índice de mortalidade infantil. Um país desenvolvido, um país em desenvolvimento não pode ter altos índices de mortalidade infantil. E o Brasil teve grandes índices de mortalidade infantil na década de 90, porque a extrema pobreza avançou em alguns setores, em alguns rincões, em alguns pontos do Brasil, principalmente região norte e nordeste. É bom lembrar que a região norte no Brasil ela enfrenta grandes e péssimos índices, né? Grandes problemas e péssimos índices sociais. A gente lembra muito do Nordeste quando fala em pobreza, extrema pobreza, mas a região norte é muito forte nesse sentido. Não pode ser a letra C, porque você não tem uma estabilização da migração populacional. Isso não gera necessariamente. O que pode gerar uma maior estabilização da migração populacional, no conjunto maior e mais amplo, é justamente a oportunidade de empregos naquela região, o deslocamento de empresas, o deslocamento de indústrias, o fortalecimento local. Em algumas regiões você tem uma maior estabilização. Então, a UERJ tem essa característica. Muitas vezes, ela quer saber a mais certa, ela quer saber a alternativa que confere ao comando da questão. E aí, você pode ficar, geralmente, entre duas alternativas para matar. O gabarito é letra A. Show? Espero que tenham achado fácil essa aí. Vamos lá. No dia 25 de dezembro de 91, Mikhail Gorbachev, em suas últimas horas, o Gorbachev estava ali, né, naquele contexto, ele que era o maior comandante na União Soviética. No Kremlin, aquele foi um dia de esperança para milhões de pessoas na Rússia, que viam o futuro com otimismo. A União Soviética está acabando. O novo mapa significou que, para muitos, ter abandonado o lugar em que haviam nascido, deixar lá familiares e relíquias. Aí abre aspas. Quando foi arriada a bandeira vermelha, fiquei em estado de choque. Ou seja, quando a bandeira vermelha da União Soviética caiu, foi um choque para mim, que tinha 37 anos, é o Sergei Kozarev. Eu, de novo aspas, nascido em Sochi, tinha terminado o ensino médio no Cazaquistão. De repente, meus amigos, minha juventude ficaram para trás em outros países. Pensei que tudo isso fosse para o mal e no começo foi duro. Mas o pior não foi o primeiro ano da reforma econômica, e sim mais tarde, quando na Rússia deixaram de pagar em dia os salários e havia atrasos de 6 meses ou mais. Isso pós-União Soviética, a gente está vendo uma mudança estrutural, cultural também. No final, no meu caso, tudo foi para o bem. Recuperei a religião dos meus antepassados, interessante, traço cultural, como outros milhões de ortodoxos. E vi meio mundo, ele rodou, né? Nem uma coisa nem outra teria sido possíveis na União Soviética. Ou seja, ele está aí agradecendo, nesse caso, porque ele pôde girar o mundo, voltar à sua religião ortodoxa, né? A União Soviética, ela se colocou enquanto um Estado laico, vamos estabelecer assim, e de maior enfrentamento da religião. De acordo com a reportagem, o fim da União Soviética trouxe as seguintes mudanças para alguns de seus ex-cidadãos. Então, a reportagem ela aponta para a gente, a do El País ali, ela aponta para a gente muitas mudanças causadas em 91, com a dissolução da União Soviética, e essas mudanças elas são extremamente incríveis. Por quê? O que é a União Soviética? Ela não é um país, tá? A União Soviética é um território.
A União Soviética é uma união de vários países, e por isso o nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, tem o traço cultural, tem o aspecto socialista, são repúblicas ligadas a Moscou. O governo central está em Moscou, mas cada uma dessas repúblicas tem a sua governança, né? Embora o poder passasse por Moscou. Vamos lá. Recuperação da liberdade sindical. Recuperação da liberdade sindical. O texto fala propriamente sobre a liberdade sindical. Gente, o aporte é do texto. Perda da ideologia comunista. Será que a ideologia comunista sumiu dentro dessa ex-União Soviética, que virou ali, né, uma série de países não mais unidos numa única estrutura? B. Liberalização da iniciativa industrial e abandono da unidade comercial. Então, a unidade comercial que era vista ali acaba. Olha, a gente tem a criação do SEI, que é um comércio, um dos estados que vão estabelecer ali, e é existente, é forte, com o poderio da Rússia, de certa forma, até hoje. C. Ampliação do direito trabalhista e enfraquecimento do poderio militar. Olha, ampliação do direito trabalhista, complexo isso. Dentro de um cenário onde o capitalismo avança, enfraquecimento do poderio militar também é complexo. A União Soviética ela era grande, poderosa na sua estrutura bélica, mas a Rússia herda. D. Fragmentação do território nacional. Isso é óbvio. O território se fragmentou porque vão surgir, né, várias outras nações ali. Redimensionamento da identidade cultural, ou seja, a identidade cultural ganha uma nova dimensão. Você absorve o que havia sido perdido ou absorve coisas novas que ainda estão vindo no aspecto cultural. Essa letra D é perfeita para a gente, porque o território ele foi fragmentado e a identidade cultural ela foi, de certa maneira, redimensionada, reestabelecida. Não há mais a estrutura de um comando a partir de Moscou. Você tem a questão da religião, que está bem citada no texto, isso é muito importante, e é bem lembrado. A questão dos amigos que foram perdidos, dos costumes que você praticava. Essa letra D é a que melhor confere ao que o texto traz e ao que a questão pergunta. Beleza? Agora, para fechar, tem aí a nossa terceira e última questão. O massacre de Eldorado dos Carajás, né? 19 camponeses em 96, o FHC, inclusive, fez um discurso falando sobre a tristeza do que foi isso. Foram mortos pela polícia militar no episódio mundialmente conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido no sudeste do Pará. Os participantes do movimento do Sem Terra faziam uma caminhada até Belém quando foram impedidos pela polícia de prosseguir. Mais de 150 policiais foram destacados para interromper a caminhada, o que levou a uma ação repressiva extremamente violenta. Foi um velório comum e coletivo, muita tristeza, comoção internacional, num contexto onde se debatia com grande força a questão agrária no Brasil, a reforma agrária no Brasil. A gente tem, inclusive, a novela Rei do Gado falando sobre isso, o maior sucesso da época na Rede Globo. A gente tem outros aspectos importantes, porque o MST, que tinha surgido na década de 1980, ganhava força e ganhava mídia naquele momento com suas ações. Esse vestibular é de 2018, aplicado em 2017. Olha só como é que ele traz do passado para o presente. Aluno que vai fazer o ERJ tem que pegar os últimos 6 meses e olhar o que estava acontecendo. Tem que ver as efemérides, o que é a data redonda. Tem que olhar para a atualidade. Não vá fazer uma prova da UERJ sem olhar para a atualidade. Beleza? 10 poceiros foram assassinados em maio de 2017 durante uma ação policial de reintegração de posse em um acampamento na Fazenda Santa Lúcia, no Pará, segundo informações da Comissão Pastoral da Terra. A reintegração foi realizada pelas polícias civil e militar do Estado. Olha só. 10 poceiros assassinados. Como indicam os episódios retratados nas reportagens, os conflitos pela posse da terra no Brasil nas últimas décadas persistem. Esses conflitos são decorrentes do seguinte processo. Por que tem conflito no campo? O que causa o conflito no campo? Por que tem muita gente ainda lutando para ter um pedaço de terra?
Ah, desqualificação do trabalhador rural. O trabalhador rural é desqualificado, então por isso que a gente vai lá e mata ele. Por favor. Encarecimento de insumos agrícolas. Olha, se é o aumento de conflitos, é porque não tem nada a ver só com uma parte desses conflitos, né? É um conflito que leva o latifundiário, que é o dono da fazenda, né, esses insumos agrícolas, e uma outra parte, a que trabalha ou a que não tem como ter uma terra. Não. Reformulação de legislação específica, teve uma reformulação dessa legislação e piorou para um lado para o outro. Não. Cara, a letra D vai ser gabarito quase sempre quando a gente fala em campo no Brasil, né? Concentração da propriedade fundiária, essa concentração fundiária, essa concentração de terras, é a marca do Brasil desde o período das capitanias hereditárias. Desde o momento lá de colonização portuguesa, o que a gente mais tem, infelizmente, é essa concentração da propriedade fundiária, que afeta e afeta fortemente na forma como são desenvolvidas no Brasil as relações no campo, né? Muita gente não tem nada, a maioria, enquanto uma pequena parcela tem grande concentração dessas terras. Isso é histórico no Brasil. Beleza, galera? Olha, te espero aqui para mais um encontro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. 3 questõezinhas rápidas a gente vai lançar aí até a sua prova. Vídeos, não sei se vai ser todo dia, mas vão ser pelo menos 3 vídeos desses e mais as lives com o restante que já está aqui na playlist, tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? E um beijo especial aí para 3 alunas que pediram, para a Juliana, para a Aramita e para a Carol, minhas alunas lá no Colégio Curso 01. Tchau, beijo, valeu!